Pois bem, neste bloco 3, gostaria de fazer alguns comentários finais sobre alguns dos pontos e das questões que foram discutidas anteriormente, e também com base, nas leituras realizadas na disciplina e nos debates também que ocorreram na disciplina de fetichismo da tecnologia, ao longo de 2023/1. E ao final deste terceiro e último bloco, eu vou estar também trazendo alguns comentários breves, relatos pessoais sobre a experiência com a disciplina, Iniciando, então, pela questão da técnica e da tecnologia, a gente pode concluir que não são conceitos dualísticos, não há uma contraposição entre esses conceitos, o que há uma certa complementaridade, na medida em que a gente pode entender, o termo tecnologia enquanto parte do processo evolutivo do termo técnica, A técnica, conforme mencionado no bloco anterior, a técnica como esse ato de fazer essa coisa voltada para uma praxis, e por vezes uma prática, entre aspas, irrefletida, uma prática baseada em valores tradicionais, na tradição, baseada no aprendizado e no conhecimento geracional, baseada no cotidiano prático, do indivíduo. Por vezes um fazer irrefletido, como se mencionava, no sentido de que não há ali um método, uma metodologia científica por trás, não há um conjunto de conhecimentos que embasem outras possibilidades de fazer. O fazer ocorre enquanto praxis, ocorre enquanto ato do indivíduo de agir, No entanto, e sobretudo a partir do grande avanço científico observado nos últimos séculos, a gente tem o conhecimento científico permeando esse fazer, de modo que olha criticamente para o fazer, pondera novas formas de fazer e busca, a partir do atingimento de maiores níveis de performance, de eficiência, de racionalidade, sobretudo, mecanismos que apoiem decisões, no que diz respeito à própria concepção tecnológica, ou seja, a tecnologia enquanto método racional, método matemático, método empírico, que dá vazão, a uma série de desdobramentos de cunho prático, de performance, da busca por determinados resultados. Nesse sentido, são conceitos que não há contraposição entre eles, o que há é uma espécie de complementaridade evolutiva, Mas não querendo necessariamente aqui dizer que um é melhor que outro, o que há são resultados e desdobramentos diferentes, Dentro do seu tempo, dentro do seu contexto. Afirmar que a tecnologia é neutra, e este é o segundo ponto desta conclusão, é, de certa forma, conforme os autores que foram lidos, que foram debatidos ao longo da disciplina, é dar vazão a um certo pensamento ingênuo no que se refere tanto à concepção tecnológica quanto à sua adoção. Os autores estudados ao longo do semestre deixam claro que não há neutralidade nesses processos. O que há, sim, é a internalização de certos valores subjetivos, valores do indivíduo que participa desses processos, e que traz para dentro desse processo de concepção e adoção tecnológica valores culturais, políticos, sociais, econômicos e éticos, Essa neutralidade inexistente, diga-se de passagem, ela por vezes aparenta, em alguns momentos, ser neutra, no entanto, pode ser que não exista aí a capacidade
de analisá-las, de identificá-las, ou até a capacidade de formular um pensamento crítico a respeito da sua existência, né? De modo que identificar esses valores subjetivos e a reprodução desses aspectos acaba sendo um passo importante no processo de concepção e adoção tecnológica. Entende-se também a partir da conclusão da disciplina que é preciso haver um aumento no debate sobre os possíveis efeitos desejados e indesejados envolvendo a concepção e a adoção dessas tecnologias, né? No entanto, parece não haver muito espaço no campo prático para isso, né? O próprio contexto econômico-financeiro do sistema capitalista pressupõe um ganho de velocidade no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e sua adoção, de modo que debater os possíveis efeitos ou desdobramentos decorrentes de certas tecnologias é algo indesejado, talvez algo improdutivo, quando equiparado aos potenciais retornos financeiros que essas tecnologias almejam atingir, né? Portanto, o debate, por vezes, permanece restrito a certos grupos sociais, a algumas entidades de cunho educacional, ou mesmo ao ambiente acadêmico, né? E acaba não reverberando como poderia ou como deveria nas entidades que alimentam e retroalimentam o sistema capitalista a partir da introdução de inovações tecnológicas, né? Por fim, entende-se que a regulamentação é algo de extrema importância para que o setor tecnológico como um todo, e aqui, claro, é preciso reconhecer, né, que esse setor ele é extremamente amplo, abarcando diversos níveis e complexidades, né, de cunho industrial, comercial, sociopolítico, né, mas é preciso que a regulamentação avance também, pois, caso contrário, como se observa hoje, né, a exemplo das Big Techs, mas não apenas, as inovações tecnológicas, elas avançam numa velocidade muito mais acelerada que a regulamentação é capaz de fazê-lo, né? Como resultado desse processo, nós temos uma série de inovações tecnológicas que invadem as nossas vidas cotidianas, invadem os processos sociais, sem muita, de fato, sem termos um controle mínimo que seja, né, dos possíveis efeitos e desdobramentos que eles oferecem, né? Então, podemos citar, por exemplo, né, o caso recente da Cambridge Analytica, né, que acabou interferindo, e isso está comprovado nas investigações realizadas, acaba interferindo, inclusive, no futuro de estados-nação, de países, né, acordos bilaterais, enfim, e os desdobramentos, eles, de fato, assumem uma dimensão, podem assumir uma dimensão na ordem global, né? A exemplo das Big Techs, sabemos que contrapô-las é algo um tanto complexo, né, dado o seu poder, né, e influência econômica, né, sobre decisões, inclusive, envolvendo não só o setor privado. Então, essas organizações assumem grande poder na medida em que expandem a sua massa de usuários e acabam detendo grande capacidade de influência. Mas não apenas essas grandes corporações, né, mas é preciso atentar-se também, a regulamentação deveria prever isso, as iniciativas nascentes, mas já influentes, né, exemplo da OpenAI, né, uma das últimas aí, mais proeminentes, né, criadora da AI, né, do chat GPT, que vem sendo amplamente utilizada e debatida, com efeitos já no curto prazo, né? Sabemos que muitas das profissões
a exemplo do jornalismo, profissionais da área de comunicação, já foram, assim, já vem, né, observando mudanças significativas no mercado de trabalho. Alguns pesquisadores afirmam que essa tecnologia será responsável por, ainda, né, por uma desempregabilidade em massa no futuro, né? Outros pesquisadores afirmam que não, né, que na medida em que ela elimina empregos, ela também gerará empregos, o que haverá é uma reestruturação desse, né, dos inúmeros mercados de trabalho afetados. Mas não se sabe de fato, né, quais são os efeitos, né, decorrentes do uso massificado dessas tecnologias, né? Então é preciso manter isso no radar, né, e dentro do possível regulamentar essas tecnologias para que, né, tenhamos um mínimo de conhecimento do que elas de fato podem repercutir tanto no curto quanto no médio e no longo prazo, né? Por fim, eu gostaria de reiterar a minha satisfação com a disciplina. Foi uma experiência muito interessante, né? Foram 12 encontros bastante instigantes, né? Todas as leituras realizadas contribuíram de uma forma ou outra para a formação de um pensamento crítico, para o desenvolvimento de outras lentes de olhar, né? Uma disciplina que eu entendo que deveria ser cursada por outros PPGs, né? Uma disciplina multidisciplinar, contemplando diferentes interesses aí no campo do conhecimento, né? Não só no campo da história, como também no campo da administração, da economia, da engenharia, né? Da própria tecnologia, do design, enfim, poderia citar outras áreas além disso. Então, saio muito satisfeito da disciplina, com todo o empenho, né, dedicado durante esse período. Gostaria de agradecer ao professor também, professor Hernan Ramírez, né, por todo o tratamento recebido, todo o acompanhamento ao longo desses meses, né, foram aulas realmente muito interessantes, sem intervalos, né, começávamos pontualmente às 9, íamos até o horário final, sempre com muitos argumentos, muitos comentários, e muito conteúdo, né, aprofundado sobre os aspectos que foram debatidos ao longo da disciplina. Então, expresso aqui meus agradecimentos, permaneço à disposição qualquer coisa e desejo um grande abraço. Até mais.